reflexões do livro de Atos dos Apóstolos, até os confins da terra. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como eu falei na mensagem anterior, os apóstolos ainda não haviam entendido a missão do reino de Deus. Para eles, o reino de Deus era um reino político e consistia na destruição do Império Romano e no estabelecimento de um reino físico na cidade de Jerusalém, no qual Jesus reinaria, tanto que os apóstolos tinham aquela ambição, como nós já vimos no Evangelho. Você que leu o Evangelho já viu como os apóstolos, especialmente Tiago e João, até manifestaram esse desejo, mas os outros também tinham esse desejo. Por quê? Eles não tinham entendido que o reino de Jesus era um reino que mudaria de dentro para fora, é espiritual. E esse reino, ele teria um poder a partir do momento em que as pessoas, todos os seguidores de Jesus, passariam a ser habitados pelo Espírito Santo. Tudo estava no controle de Deus. O Espírito Santo desceria, os apóstolos receberiam esse poder, e todos aqueles que fossem batizados, eu já estou dando um spoiler, todos aqueles que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também receberiam, assim, esse poder. O Espírito Santo, como Jesus dissera, ensinaria a natureza do reino e também iria explicar muitos ensinos que Jesus na terra não tinha passado para os apóstolos, exatamente porque ele mesmo disse: vocês não estão prontos para receber, como nós podemos lá ver em João 16, 12 e 13, que eu vou ler. Jesus disse: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Muitas verdades, muitos ensinos, os apóstolos não estavam preparados, como por exemplo, que o reino de Deus seria universal no mundo inteiro, que não seria só para o exclusivo dos judeus, mas seria dos gentios também. Todas as nações da terra assim fariam parte do reino de Deus, e isso os apóstolos aí não estavam preparados. Por isso que, além das revelações que foram assim dadas por Jesus, que nós lemos no Evangelho de Lucas quando fizemos a leitura, e se você fizer a leitura do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, verá muitos ensinos de Jesus. Outros ensinos seriam colocados, como por exemplo, seriam postos por Jesus, como por exemplo o próprio livro de Atos, escrito por Lucas. Muitos ensinos, como por exemplo a entrada dos gentios, dos não-judeus na igreja, como vemos em Atos 10, com a entrada do gentil Cornélio, mas também as 21 epístolas, as 21 cartas, escritas a maioria pelo futuro apóstolo Paulo, mas também por Pedro, assim, pelo Tiago, irmão de Jesus, por João, por Judas, e no futuro o livro de Apocalipse, que seria escrito bem no final do primeiro século por João, estaria englobado toda a verdade de Deus. Por isso que 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar toda a verdade. Um cristão, uma pessoa que é seguidora de Jesus, a verdade para essa pessoa, a régua para essa pessoa está nos 66 livros das Escrituras Sagradas, Velho e Novo Testamento, mas de maneira especial no Novo Testamento, porque é ali que toda a lei da futura igreja, que ainda não foi estabelecida, estaria colocada, assim no livro de Atos, claro, os evangelhos também, mas nas epístolas. Algo interessante, que eu vou dar mais um spoiler para vocês que estão lendo comigo o livro de Atos, é que depois disso nós não veremos mais menção de que os romanos eram um empecilho para a igreja, porque na realidade, no primeiro século, os romanos foram servos de Deus para que as estradas fossem assim feitas,
para que houvesse a chamada paz romana, para que aquela organização romana permitisse que pessoas como Paulo e outros caminhassem por todo o império pregando o evangelho. O Império Romano só foi destruído quando o Império Romano achou que o poder era dele, como aconteceu com o Império, com o Egito, como apareceu com Nabucodonosor, com a Babilônia, que também foi utilizada por Deus. Ciro, Nabucodonosor foi um servo de Deus, depois Ciro, o persa. As nações são servas de Deus, os reis são servos de Deus, mas às vezes eles acham que o poder é deles, e aí, quando acontece isso, Deus corta suas asinhas. Roma, no livro de Atos e no Novo Testamento, é serva de Deus, porque é através de Roma que dá condições do Evangelho assim se expandir para todo mundo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo continuariam a trabalhar durante todo o livro de Atos. Mas haveria um destaque muito grande para a pessoa do Espírito Santo, que nós veremos várias e várias vezes o destaque que o livro de Atos dá na pena de Lucas, inspirado por Deus, à pessoa do Espírito Santo. Por isso que alguns, inclusive, ao invés de chamar esse livro de Atos dos Apóstolos, o chamam de Atos do Espírito Santo. E esse reino não seria restrito aos judeus, como eu falei já. Começaria com eles, como foi nos primeiros anos. Depois tomaria rumo à Judéia. Depois iria para Samaria, diversas nações na Europa, na Ásia, e chegaria no final do primeiro século ainda na capital do império. Na verdade, um pouco depois da metade do primeiro século, chegaria em Roma, tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Colossenses, ele diz em Colossenses 1:23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pois é, já pouco depois da metade do primeiro século, o evangelho já tinha chegado a todo o mundo conhecido naquela época. E hoje, 21 séculos no poder do Espírito Santo, o que nós fazemos aqui através desse canal, somos uma parte de todo o reino de Deus e toda a igreja de Deus, é dizer que a igreja continua sendo estabelecida em todo o mundo e que Deus continua agindo através do seu Santo Espírito na vida dos seus seguidores. Em todo lugar, hoje nós temos o objetivo de pregar. Naquela época eles andavam bastante. Naquela época eram mais rústicos os instrumentos. Hoje nós temos um instrumento como, por exemplo, o celular, temos redes sociais, mas também claro que temos que ter o contato com as pessoas, continuar pregando essa mesma palavra, que é a palavra salvadora. Por isso que eu quero terminar com o que Jesus fazia em Lucas 8:1. Aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, iam com ele os 12 discípulos. Hoje não são mais só os 12 discípulos. Jesus reina no céu sobre a sua igreja, como nós veremos durante a leitura do livro de Atos, e o Espírito Santo na vida dos apóstolos, ou melhor, dos discípulos hoje, porque os apóstolos já morreram, mas o Espírito Santo na vida dos seus discípulos hoje estão e continua propagando essa mensagem. Continuemos a leitura, ainda estamos bem no comecinho, capítulo 1 de Atos, mas vamos em frente. A minha leitura eu já cheguei no capítulo 20, e toda essa leitura, permitindo Deus, semanalmente será assim, direcionada para esse canal. Então eu quero te sugerir, incentivar, não somente assista, não somente dê o seu like, mas compartilhe com quem tiver interesse em conhecer a verdade de Deus nas Escrituras Sagradas, especialmente no livro de Atos. Que tenhamos um bom restante de domingo.